vocês estejam com o Visual Studio aberto, né? Aí nós vamos criar um projeto, tá? Então tá aqui embaixo, ó, criar um projeto. Pô, eu tô gravando, tá? Depois eu vou mandar lá no YouTube e vocês assistam. Aí aqui no pesquisar modelo, a gente vai colocar console, tá? Aí vai ter que ser aqui, olha, aplicação, aliás, aplicativo do console. Aí tem que estar um C Sharp aqui, olha, tem um Visual Basic, nós vamos fazer em C Sharp, tá? Então deixar bem claro aqui, olha, aplicativo de console C Sharp, tá joia? Então eu vou clicar, vou colocar em próximo e nós vamos colocar aí meu primeiro, né? Meu primeiro projeto aí, tá? Coloquei aqui meu primeiro, aqui tem um local onde vai ficar armazenado os códigos fontes, tá? Então vai ficar no user Eduardo PC Source Repos. E nome da solução, meu primeiro. Criar. Bom, então aqui, pessoal, só para a gente ter uma noção, tá? Using System. Então começa assim, ó, Use System, tá? Nada mais é do que esse Use System é uma chamada de bibliotecas, tá? É uma chamada de biblioteca aí que nós vamos usar nesta classe principal. Aí aqui ele está falando que existe um namespace chamado meu underline primeiro, tá? Ele criou um namespace chamado meu primeiro. Dentro desse namespace, então o que seria o namespace, pessoal? O namespace seria algo parecido com separações em pastas, tá? Então, por exemplo, vai ter algumas bibliotecas que vai ser dentro do sistema, que a gente usa, por exemplo, para escrever, né? Console.writeline. Nada mais é do que dentro desse system tem uma classe chamada console que a gente usa para alguma coisa. Então, consequentemente, vai ter muitos outros namespaces. Vai ter namespace de data, namespace de valor, namespace para fazer manipulação de texto, tá? Então, a gente cria os nossos namespaces também, tá? Para ficar uma coisa bem separada, tá? Então, dentro de um namespace sempre vai ter uma classe, tá? Lembrando que a classe, nós sempre temos que levar por um bom padrão, começar o nome da classe com a letra maiúscula, tá? Então, aqui o próprio programa, né? Ele já criou uma classe chamada program, tá? Programa. E aqui é o static void main, passando um parâmetro string args. O que é isso aqui? Nada mais é do que o main, pessoal. É o método principal. Tudo que a gente começa, sempre quando for começar um projeto, sempre quando for começar uma aplicação, um aplicativo, ele sempre vai ter o método que inicia. Então lá no C++, igual nós aprendemos no semestre passado, tinha lá, né, o void main. Aqui nós temos o static void main, tá? Então isso aqui é meio padrão, tá? Só se chama uma vez, tá? Então esse aqui é a nossa primeira aplicação. Se a gente clicar aqui nesse botão, olha, deixa eu dar um zoom. Se eu clicar ali, ó, meu primeiro, ele vai executar. Então, ó, vou clicar meu primeiro, vamos ver o que ele vai rodar. Ele abriu aqui um CMD, né, um console, e escreveu lá Hello World, tá? Nossa primeira aplicação aí em, em C Sharp. Tá? Então, beleza, galera. Bom, agora nós vamos começar a aprender, tá? Algumas classes.
Então, para a gente começar a aprender algumas classes, eu vou clicar aqui. Vamos lá. Eu vou clicar aqui com o botão direito, né? Vamos lá. Adicionar. Novo item. Aí aqui eu vou colocar uma classe, olha, tá? Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil. Vou adicionar uma classe, tá? Aí aqui ele fala qual que é o nome dessa classe. Então eu quero chamar essa classe de veículo, tá? Então coloquei o nome veículo e adicionei. Aí ele vem aqui e adiciona, tá? Olha, ele já coloca dentro do namespace meu primeiro. Ele vai lá e coloca class veículo, tá? Então isso aqui é uma classe, pessoal, uma classe. Lembrando para vocês, nada mais é do que a representação de algo do mundo real, aonde a gente vai tratar as informações, os dados, né, dentro da programação, tá? Então, quais são os campos aí que um veículo pode ter? Um veículo pode ter lá string, placa, né? Pode ter que mais? String, modelo, string, marca, int, né? Vou chamar de int aqui, ano, int, ano, modelo. Que mais? Int, quantidade de porta, né? Que mais? Então aqui nada mais do que eu estou fazendo o que, pessoal? Tá? Eu vou colocar um public aqui, porque depois a gente vai tratar sobre isso aqui mais para frente. Mas por enquanto eu vou colocar aqui public para tudo, tá? Então nada mais é do que um modelo, tá? De dados reais do que representa um veículo para a gente aqui no mundo real. E a gente foi lá e colocou, a gente criou uma classe, tá? Então isso aqui é a primeira classe nossa, que nós chamamos de veículo, tá? Dentro desse programa aqui, olha, então vamos lá. Namespace, a classe programa e o método que vai inicializar, tá? Aqui, pessoal, eu consigo chamar aquela classe, né? Então, se eu colocar aqui, olha, VI, observe aqui que o autoincremento ele já vai aparecer veículo. Eu dou 2 cliques e ele preenche, tá? Ô, E geralmente, professor, pode falar. no caso, então, existe uma classe principal e eu vou formando as outras classes e nessa classe principal eu vou chamando essas outras classes que eu criei. Sim, Isso? na realidade é assim, olha, você pode criar diversas classes que são executáveis, tá? Mas tudo vai Hum, começar de uma, tá? É essa aqui entendi. que tem o static void main. Então, quando a gente vai compilar o programa para colocar num cliente, a gente vai precisar falar que essa classe programa, ela é a classe principal. E o que está aqui dentro desse método main é o começo da execução, tá? Então, só para vocês terem aí uma noção, tá? Vamos lá. Beleza. Eu vou lá e todo sistema geralmente começa de uma tela de login, né? Então é aqui que eu posso fazer uma tela de login à parte, tá? Em outra classe, que ela vai perguntar o login, vai perguntar a senha, tranquilo. Só que eu vou fazer a chamada para começar o programa aqui dentro, tá? Bom, se tratando de classe, pessoal, vou só revisar como que eu fiz para criar a classe, tá? Eu cliquei aqui em cima, ó. Tem aqui do lado direito, solução. Eu cliquei em cima com o botão direito, tá? Cliquei em cima com o botão direito. Adicionar novo item. Aí tem aqui, olha, classe visual C Sharp, né? Eu escolho a opção classe visual C Sharp e coloco o nome lá embaixo, tá? Aí eu coloquei o nome de veículo e criei essa classe aqui, tá? Veículo com placa, modelo, marca, ano, modelo e quantidade de porta. Bom, então, pessoal, é certo que, tá? Essa programação aqui, só vou dar uma revisada com vocês muito simples, tá? A gente consegue criar métodos igual a gente criava no C++, tá? E para a gente criar as variações, as variáveis, simplesmente a gente vai lá e coloca o tipo. Por exemplo, int idade, tá? Vou lá, int idade, tá?
int idade. Então, ó, int idade igual a 30. Aliás, vamos colocar assim, olha. Int número 1 é igual a 500. Int número 2 é igual a 750. Aí eu venho aqui, olha, eu uso o console.writeLine para imprimir o quê? Eu quero imprimir o número 1 mais o número... Olha, ele sempre vai dando um autoincremento aqui, tá? Autocomplete, quer dizer, errado. Tá? Vamos executar para a gente ver? Aqui embaixo, ele vai abrir, né, o console e ele colocou lá, ó, 1250, tá? Que é aí a soma, tá? Então, se quando a gente usa uma variável do tipo inteiro, a gente coloca o tipo dela e dá um nome para ela, com uma classe também, tá? A gente vai lá e coloca o tipo dela. Então, qual é o tipo dela? Veículo. E eu preciso dar um nome para essa variável, tá? Então, eu posso colocar assim, ó, var, tá? Var. Legal. Pessoal, observa aqui que eu passo o mouse em cima e veja bem, olha, tá escrito bem assim, olha, variável local, tá? Veículo var é o nome da minha variável. Aí ele está falando o seguinte: a variável var está declarada, mas nunca é usada, tá? Então ele está falando assim que a gente declarou uma variável do tipo veículo, só que a gente não utilizou ela, tá? Então, um dos primeiros conceitos que a gente vai aprender de orientação a objetos é como que a gente faz a instância de um objeto, tá? O que é a instância de um objeto, pessoal? Aqui eu tenho reservado na memória um espaço somente, eu falei assim, ó, deixa reservado um espaço na memória para um tipo de dados do tipo classe, né? Da classe veículo. Eu só separei esse espaço. É como se o meu computador, o programa aqui, ele entendesse que tem um espaço reservado na memória. Quando eu quero criar um novo objeto do tipo veículo, então eu venho e coloco var é igual a new, aí eu simplesmente vou e coloco o nome da classe, abro e fecho parênteses, tá? Então agora vai mudar, olha, a atribuição desnecessária de um valor para var. Por quê? Porque a gente também ainda não está usando, tá? Então agora, beleza. Aqui eu tenho uma variável, tá? Um objeto, a instância de um objeto do tipo veículo. Aqui de fato eu criei na memória um veículo, tá? Então é como se no computador ele já tivesse lá os campos separados. Mas quais são esses campos? Placa, modelo, marca, ano, modelo, quantidade de porta, tá? Beleza. E agora, para eu atribuir alguns valores, eu venho aqui e coloco var ponto, tá? Marca. Então, vamos colocar aqui, ó, recebe, entre parênteses, Volkswagen, tá? Vamos executar aqui para ver se ele vai dar algum erro. Tranquilo. Tá aí qual atalho? Na realidade, eu usei aqui em cima, olha, meu primeiro, tá? Tá escrito aqui. Tem, acho que é Ctrl F5, se não me engano. Ctrl F5. Tá, enfim, tá? Então, vamos terminar de preencher. Var ponto. Marca já foi, modelo. Então, vamos colocar aqui, olha, um Fusca. Então, nós estamos preenchendo o nosso objeto do tipo veículo, tá? var.ano é igual a 1979. Observe, pessoal, que como a marca é do tipo string, eu preciso colocar entre parênteses, entre aspas dupla, tá? Como o ano é um número inteiro, eu simplesmente vou e coloco o número, tá? var.ano modelo igual a 1980. O que mais que tem lá? Vamos lá. Placa, né? Placa é interessante. var.placa é igual a VWW-1979.
Legal. Já foi aí os 6, né? Faltou quantidade de porta. var.quantidade de porta é igual a 2, tá? Então aqui, pessoal, eu tenho um objeto do tipo veículo todo preenchido, tá? Beleza? Bom, se para pegar as informações eu uso var. O nome do atributo, se eu quisesse imprimir, eu também viria aqui console.writeLine e colocaria var. Modelo. Tá? O que o console writeLine faz? Ele manda imprimir lá no console. Então, eu vou rodar aqui o programa. Ele vai abrir aqui. O que ele vai imprimir? Tá lá, o Fusca, né? Que a gente mandou imprimir nada mais do que o modelo. Beleza? Só que a classe, pessoal, esse é só o início do que é uma classe, tá? A classe, ela é muito poderosa. Então, uma das coisas que a gente vai começar a aprender agora é criar métodos dentro de uma classe, tá? Então, eu vou aqui na classe veículo, tá? Dentro da classe ainda, observe que a classe, ela começa aqui e ela finaliza aqui. Então, eu posso muito bem vir aqui e criar um método, ó, public, tá? Porque ele é público esse método aí, depois a gente vai aprender sobre isso. Public void imprimir dados, tá? Vem aqui e dou um enter, tá? Então, agora eu tenho alguns atributos e eu também agora tenho métodos, tá? O que a gente vai fazer nesse método aqui, tá? Aqui nesse método a gente vai colocar o quê? Console, tá? Vamos ver se o console aqui, ó, já tá lá em cima lá o system, né? Console.writeLine, tá? E aqui eu vou colocar imprimindo dados do Fusca. Tá? E vou lá, console.writeLine. Então eu vou copiar isso aqui, tá? Para não precisar ficar editando toda hora. Beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui placa, 2 pontos, tá? Lá no C++, pessoal, a gente usava para juntar string com texto, a gente usava o menor, né? Aqui no C# a gente vai utilizar o operador mais, tá? Para juntar um texto de string com o valor de alguma variável. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, placa entre parênteses, 2 pontos, e aqui eu vou colocar o quê? Placa, tá? Ó, observe que ele aparece aqui, olha. E esse valor aqui, ele está pegando da onde? Ele está pegando do campo placa. Olha que legal. Dentro do parênteses, eu vou colocar modelo, 2 pontos. Fora do parênteses, eu vou colocar mais. Ó, começa a digitar, ele já vai dar a opção para mim, olha. Modelo, tá? Que esse modelo aqui, como ele não está dentro do aspas dupla, tá? Que ele faz? Ele entende que é o valor desta variável, tá? Então, como um objeto são todas as informações que pertencem a essa classe, um método do objeto eu consigo utilizar perdão, gente, as informações, tá? Então tá lá, modelo, marca 2 pontos, tá? Vou colocar um mais aqui, marca, tá? Ano, 2 pontos. Vou colocar aqui mais ano. Ano modelo, 2 pontos, mais, né, para fora do parênteses. Aliás, do aspas, né? Tô falando toda hora errado. Ano modelo, tá? E faltou aqui só quantidade de porta. 2 pontos fora do aspas, hein? Mais quantidade de porta, tá? Bom, então aqui nós temos um método, tá? Que ele simplesmente ele é public void, ele não retorna nada, né? Ele simplesmente vai executar alguma coisa, tá? E o nome dele é imprimir dados. Então, se eu voltar aqui agora na minha classe program, né, que é a minha classe principal,
eu já não vim aqui e preenchi, né? Eu vim aqui e preenchi uma classe chamada veículo. Então, simplesmente eu posso vir aqui agora, né? O nome da variável é var. Eu posso vir aqui var ponto e imprimir dados, tá? Lembrando que a chamada de método, pessoal, sempre abro e fecho parênteses e coloco o ponto e vírgula no final. Vamos ver o que ele vai rodar? Tá lá. Ele colocou imprimindo dados do Fusca. Placa, VW, modelo, marca, ano modelo, quantidade de porta. Tá legal? Então, observa aí, a gente começa a entender o que é um objeto. Então, um objeto são informações do mundo real que a gente faz uma abstração para dentro do computador, para dentro de um programa, sendo que, de fato, quando a gente cria um objeto, esse objeto ele tem características e ações, tá? Que as ações nada mais é do que os métodos. Então, a gente pode atribuir valores para os atributos e a gente pode forçar ele fazer uma ação, que no caso aqui a gente fez imprimir os dados. Beleza, galera?